Boa tarde, meus amigos. No agradecimento a Deus, os objetivos de todos nós na encarnação, possamos nessa tarde refletir sobre a importância da doutrina espírita em nossas vidas. Então, é agradecido aos guias da casa, a Baltazar e a todos os espíritos protetores de cada um de nós que nos sustentam na existência, que eles nos auxiliem no entendimento do estudo de hoje. A visão dentro do processo da encarnação para todos nós é algo que todos já conhecemos, mesmo aqueles que não se consideram espíritas ou espiritualistas, pois todos nós somos espíritos e já tivemos várias existências, várias encarnações. Está em nossa mente essa lembrança de uma realidade, de uma vida espiritual, em que nós trazemos ao reencarnar, dos momentos em que nós vivenciamos fora do corpo antes de encarnarmos, nas várias existências, e também das regiões espirituais em que estivemos vivenciando ultimamente, nós lembramos sim das dificuldades, das regiões dolorosas em que possamos ter passado, e das regiões também de paz, de alegria, de esperança, de estudo, que também cada um de nós foi alcançando. A realidade da vida espiritual, ela é o processo natural que todos nós espíritos temos que buscar. E dentro dessa visão de buscar a realidade da vida espiritual, aprender a conviver como espíritos sem esse corpo físico, com um outro corpo, o corpo espiritual, que também é matéria, não uma matéria que nós conhecemos, mas uma matéria estruturada de acordo com o pensamento de cada um de nós, assimilando as energias do planeta, do mundo a que iremos habitar, encarnar. Construímos também esse corpo espiritual. No mundo dos espíritos, ou seja, desencarnados, nós agimos muito mais pela condução do pensamento, do sentimento, das emoções. E para fazer com que o equilíbrio da convivência no mundo espiritual, do controle dessas emoções, precisamos de alguma coisa que limite a expansão ou a reação do nosso corpo espiritual para algumas situações que às vezes já não queremos mais estar. Vamos lembrar, todos viram o filme Nosso Lar, o livro também Nosso Lar. Vamos lembrar de André Luiz naquela região, uma região que ele estava envolvido de acordo com o seu campo mental, que todos chamavam umbral. Antes de falarmos, temos aqui um recado, é para eu mesmo, tá? Desculpa. Eu fui ansioso agora, mas tudo bem, eu vou controlar nessa encarnação também. Isso, ela já falou para mim. Obrigado, tá? A gente vai aprendendo, viu? Então, André Luiz, no momento em que ele estava naquela vivência depois de desencarnar, todos nós vimos uma região sofrida a que ele se envolveu. E que região espiritual é aquela que promoveu a ele as cobranças, ações de espíritos sobre ele, uma própria culpa que ele não conseguia entender, de espíritos falando que ele era suicida, e ele não considerava como um suicida, mas sentimentos, emoções, levavam a ele a vivenciar aquela situação por não ter uma segurança de conhecimento da vida espiritual, da certeza da vida espiritual, até mesmo da relação onde Deus estaria, o do socorro que Deus poderia enviar para ele. Essa posição
é a posição mental que ele criou para ele, junto de outros espíritos que também vivenciavam esse panorama de sentimentos, de emoções. Essa região, ela se interpõe ou entrelaça-se com todas as outras regiões a nível espiritual. Como nós podemos entender a relação das energias, das ondas magnéticas que se propagam aqui no nosso ambiente, que se entrecruzam, mas nós não as ouvimos. Das vibrações e das frequências que estão aqui, que os nossos olhos não captam, os olhos físicos, mas estão presentes. Então, dentro de um parâmetro de relação mental, nós nos fixamos na propagação dessas vibrações, dessas frequências, que os aparelhos podem absorver e colocar num padrão audível para todos nós. No mundo espiritual, as frequências dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções também estão se entrecruzando. Espíritos que estão num patamar de pensamentos e sentimentos mais elevados conseguem perceber as dores e vão ao encontro de outros espíritos que ainda criam um panorama para eles daquilo que eles estão vivendo, a falta de fé, de esperança, da realidade dessa vida de espírito, carregado ainda as paixões, as emoções conturbadas, o ódio, a vingança, tanto sofrimento que todos nós temos um pouquinho deles ainda, que precisamos trabalhar em cada um de nós. E os espíritos nessas regiões, no mundo espiritual, envolvidos por essas sensações, estão convivendo com outros que estão vibrando da mesma faixa mental que eles. Mas e os bons espíritos? E aqueles que têm esclarecimento? Eles não estão presentes? Também estão. Não estão aqui entre nós? Também estão. Bons espíritos estão atuando também entre nós aqui encarnados. No mundo espiritual, os bons espíritos estão lá, auxiliando, tentando intuir, jogar uma energia mais suave na mente do espírito que desencarnou, para que ele possa entender a condição que ele se encontra, como a mãe de André Luiz fez várias vezes se aproximando dele. Mas essas diferenças, elas são relacionadas no mundo espiritual pela nossa emoção. Agora imagina como é bom encarnar, não é isso? Porque encarnando, nós podemos controlar um pouco mais. Encarnados, ficamos com raiva, brigamos, mas temos condição de pedir perdão no outro dia, né? Assistimos um programa que nos traz informação, estudamos, temos um projeto de progresso na nossa vida, temos o dever a cumprir junto à família, espíritos que nós temos que pedir perdão, reencarnam também na estrutura do grupo familiar, bons espíritos nos auxiliam, ouvimos as palestras, estudamos sobre vida espiritual e estamos todos convivendo, porque estamos vestindo um corpo físico, que é o facilitador para o nosso progresso. É ele que possibilita que nós estejamos convivendo nas variedades dos nossos sentimentos e emoções de elevação espiritual e nessa convivência aprendermos uns com os outros, aceitarmos um ao outro, termos oportunidade de pedir perdão, de estender as mãos, de desenvolver em nós novos sentimentos. Graças a Deus, nós encarnamos. Porque como seria se nós aqui encarnados estivéssemos agora, como às vezes acontecem com muitas pessoas, e isso é fato, o corpo físico está presente, mas a pessoa pode estar preocupada com alguma coisa. Às vezes um familiar que está no hospital, às vezes um filho que ainda não retornou para casa. Em muitos momentos nós estamos presentes fisicamente, mas como espíritos, estamos tendo vida espiritual. Estamos em outro local mentalmente. E realmente estamos. Se passar um período, depois retornamos à consciência do ambiente que estamos e perdemos um pouco daquela percepção do tempo e do que foi vivenciado naquele local que o nosso corpo estava. Isso também é vida espiritual. Imagina isso vivendo no corpo. Imagina fora do corpo. Fora do corpo físico, desencarnado, nós vamos para aquela região, porque pensamos, sentimos,
somos arrastados com o nosso corpo espiritual para aquela região que nos ligamos. Estar encarnado é tão bom. Estar encarnado auxilia a gente a permanecer com um pensamento mais centrado, com um pensamento mais seguro diante dos nossos objetivos de espírito em elevação. Então a encarnação, ela é independente para quem é espírita ou espiritualista, materialista, ela é a lei de Deus, que auxilia o espírito no seu processo evolutivo, independente também dele aceitar ou não, de entender ou não. É o processo natural de depuração que o espírito tem que fazer para mergulhar num corpo e experimentar através daquelas emoções, daqueles pensamentos, daqueles sentimentos, que talvez tenha se arrependido ou não, é necessário ele retornar ao corpo físico, junto daqueles outros espíritos que ele precisa vivenciar no aprendizado de novos sentimentos. Kardec, quando fala aqui na questão 166, como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode depurar-se. Depurar é retirar de nós as imperfeições. Então são as paixões, os sentimentos, as emoções desequilibradas. Tudo isso é uma forma de depurar. Então, quando nós estamos convivendo com alguém e recebemos de uma pessoa uma palavra talvez grosseira, qual o impulso que gera em nós? Se nós queremos realmente entender o objetivo da nossa encarnação, não temos que depurar naquela hora. Ainda surge em nós grandes sentimentos de revolta, de mágoa, de tristeza, diante da palavra que a pessoa nos trouxe. Mas se nós estamos compreendendo a doutrina espírita, sabendo que somos espíritos encarnados, e se estamos convivendo aquele momento, não temos que fazer o esforço para dominar em nós aquele impulso que já conhecemos. Aquela outra palavra tão agressiva quanto a do nosso irmão. E por que eu estou convivendo com esses espíritos, com esses encarnados que me cobram, que me falam sobre a minha vida? Qual a necessidade de eu estar convivendo com eles? A doutrina espírita auxilia a gente a enxergar isso. E mostra a gente a alegria, não é? De poder olhar para aquele outro espírito que está convivendo naquele instante e dizer assim, que bom, olha, o que você falou, realmente eu faço isso. Realmente eu sou assim. Preciso de mudar. Obrigado pelas suas palavras. Obrigado pela sua observação. E lança um outro pensamento do agradecimento por aquela crítica ou pela palavra ofensiva. Por quê? Ele lançou aquela palavra. O que nós fizemos? E se não foi dessa encarnação, com certeza temos que passar numa existência para experimentar em nós o controle da emoção. Então temos que estar numa existência convivendo com espíritos que tenham aquele padrão de atitude, para que a gente seja experimentado, depurando aquelas nossas lutas interiores no nosso objetivo do progresso. Algumas vezes nem temos tanto a ver naquela existência com aquele grupo de espíritos, mas temos em relação à situação que aquele grupo vivencia. No Livro dos Espíritos diz lá quando um espírito percebeu que a atitude dele em retirar as coisas dos outros foi uma atitude equivocada e que ele já passou por certas provas, agora ele tem que expiar, eliminar de dentro dele aquele sentimento de se apropriar das coisas dos outros. Ele pode escolher reencarnar em uma família onde os espíritos ainda estejam vivenciando o crime. Quantos espíritos encarnados passam por essa loucura do pensamento do poder, ainda carregado pelo ódio, ainda pelas drogas? Quanto isso acontece? E será que nessas famílias um espírito não pode escolher retornar àquele grupo ou conviver com aquele grupo, mesmo sem ter nenhum débito com aquele grupo, mas tem o débito com a lei, tem o débito com a sua consciência, tem o débito com o dever do progresso? Ele pode escolher reencarnar em meio àquela família e até mesmo ser um diferencial para aquela família,
auxiliando com uma nova postura, sem se deixar corromper pela ação dos pais, pela ação dos seus familiares, sem se deixar corromper pelo crime que ele talvez já tenha cometido naquele arrastamento anterior, pelo erro das outras existências. Nessa hora, o espírito se equilibrou, realmente conquistou nele a segurança, e esse espírito pode confiar qualquer outra coisa nele a nível material, que ele já conseguiu superar. Ele deu demonstração. Pode ser que em outras situações, aquele espírito ainda não tenha conseguido superar, mas nessa ele demonstrou. Será que ele pode errar em uma outra existência, passando por uma prova mais intensa ainda? Pode ser que ele venha a se equivocar, mas dentro daquilo que ele já vivenciou, há uma conquista, há uma energia mental que ele posicionou na vida dele no conviver com aqueles espíritos familiares, dando demonstração de moral, de segurança, de honestidade, de sinceridade, ajudando aos pais, ajudando aos familiares. E isso é o depurar-se. Como nós vamos conseguir conquistar a nível dessa segurança no mundo espiritual se não dermos demonstração enquanto encarnados? Então Kardec caminha dizendo: com a alma realiza a nova existência, nessa transformação que é necessária para ele. A alma depura-se quando experimenta certamente uma transformação. Essa transformação é do sentimento, porque a nível físico, o nosso corpo, ele recebe as cargas que nós lançamos para ele. E essa depuração é uma transformação que acontece pela nossa conscientização. Porque se sabemos que aquela atitude ainda nos deixa vivenciar dores, causando sofrimento nos outros, muitas vezes o nosso corpo, ele é o grande limitador dentro daquilo que nós já queremos dizer assim: não posso cair novamente nesse erro. Todos conhecem aquela questão de um filho que vai junto a Chico Xavier e ele a mãe vai junto a Chico Xavier e a mãe diz que o filho havia perdido os braços num problema que ele tinha passado. E ela, desesperada, buscando ali compreender aquela situação, passado um tempo, Chico Xavier diz a ela que não se preocupasse, que o filho ia sair daquela situação, porque alguma coisa iria causar momento para que ele permanecesse em casa. E passado um tempo, o filho então perde também as pernas. E a mãe volta transtornada, não entendendo aquela situação, e agora, como isso pode ser? E ele demonstra àquela mãe que o filho já pretendia lançar o seu corpo em um precipício, retirando sua vida. A expiação, ela foi tolhida para ele dentro da própria postura dele, pela própria causa que ele lançou o seu corpo. E isso às vezes nós não entendemos. Achamos que uma depuração num corpo, sendo dolorosa, ela é algo que nos faz sofrer. Mas também não temos que achar que temos que sofrer para depurar. É uma questão de conscientização. Por isso, quando nos arrependemos, automaticamente a gente lança para o nosso corpo espiritual limitações. Se um espírito se arrependeu e ele diz assim: não quero mais usar essas mãos para maltratar ninguém. Não quero mais que essa mão fira alguém. Antes de encarnar, ele pode pensar isso tão intensamente, que ao se ligar ao óvulo em processo de desenvolvimento, na fecundação, ele mentalmente não quer mais usar as mãos para maltratar ninguém. E ele molda, o perispírito dele se molda, e dentro desse campo mental dele, ele pode vir sem as mãos. O corpo físico vai se estruturar sem as mãos. Aí vamos dizer, lei de causa e efeito? Sim, mas foi ele que, através da vontade de se depurar-se, não queria que a mão ferisse mais ninguém. Então não é Deus que castiga, somos nós conhecendo a nossa vontade de fazer com que os nossos atos sejam melhores. E sem as mãos, ele vai conseguir fazer o bem.
mas é uma limitação que ele impõe a ele mesmo. Por isso temos que avaliar, quando dizemos que a pessoa vai reencarnar e vai ter que passar por essa expiação. A expiação só ocorre quando o espírito tem consciência de que aquilo será bom para ele. Senão será uma imposição, um castigo, e Deus não castiga. Então, quantas coisas nós precisamos depurar? Nós estamos vivenciando num corpo são, tentando buscar o equilíbrio do nosso corpo físico, fazendo os passos de cura para aliviar nossas dores, buscando os médicos para organizar dentro da necessidade da saúde do corpo físico todo um equilíbrio do físico, mas esquecemos do nosso equilíbrio interior. Esquecemos do controle dos nossos sentimentos. Esquecemos dos impulsos dos nossos pensamentos, que falam a cada célula do nosso corpo. Então, uma realidade que a ciência e a doutrina espírita vem trazendo a todos nós. Ao arrependermos, já estamos ajustando as coisas. A lei de causa e efeito vai acontecer pelo próprio arrependimento, na assimilação de que venha uma expiação ou venha uma prova para que a gente possa superar aquilo que a gente já está se arrependendo. Essa é a lei. Por isso, precisamos de fazer com que esse arrependimento aconteça encarnado. Encarnado será bem melhor, não é? Reconhecer aqueles que estão ao nosso redor, reconhecer as nossas limitações, reconhecer os nossos impulsos interiores e começar a controlar agora, para que a gente não precise desencarnar, passar por uma região espiritual de grande perturbação, ser socorrido depois dessa busca de equilíbrio, ir para uma região de esclarecimento, compreender os nossos limites, a necessidade do nosso progresso, reorganizar uma nova existência. Então podemos fazer isso agora, compreendendo a beleza da doutrina espírita para todos nós. Essa é a grande dificuldade, porque ainda olhamos a nossa vida como espíritos encarnados, não olhamos a nossa vida como espíritos simplesmente. Quando eu desencarnar, eu vou saber o que eu fui. A gente fala assim, não é isso? Não, eu já sei o que eu sou agora. Então eu tenho que começar a controlar o que tenho agora. E o que eu sou agora são as conquistas ou o acúmulo do que eu sou e fui nas existências anteriores. Então por que eu vou saber do meu passado se eu não consigo olhar para o meu presente? Então, na realidade, o que importa não é chegarmos ao fim da jornada, mas é a caminhada dessa jornada, saber se conduzir bem na jornada, porque amanhã nós podemos estar deixando o corpo físico, mas se eu conduzir bem até agora, com alegria, aproveitando esses momentos todos, que bom, se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, desencarnar não seria tão ruim, mas nós sabemos das nossas necessidades profundamente, nós não conhecemos as nossas lutas interiores, então vamos ficar no corpo e aproveitar todo o tempo que a gente tiver para fazer essa depuração, com mais consciência, mais equilíbrio dos sentimentos. Quando Kardec leva isso aos espíritos, ele fala assim, Kardec, parece resultar deste princípio que a alma, depois de ter deixado o corpo, toma outro, ou melhor dizendo, que ela se encarna num novo corpo. Parece até que Kardec, dentro da visão dele, coloca uma própria afirmativa. E os espíritos dizem, é evidente. E isso tem que ser algo evidente para todos nós, diante do que nós aprendemos da doutrina espírita e que nós também aprendemos do Evangelho de Jesus. Porque Jesus disse, bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Jesus disse, bem-aventurados que são perseguidos por justiça em meu nome, porque deles é o reino dos céus. E nós procuramos a consolação no corpo físico. Nós vivenciamos as perseguições e não enxergamos onde que se encontra o reino dos céus, achando que é somente quando desencarnar. Mas na realidade, nós podemos encontrar essa consolação com a fé no futuro, a esperança, o trabalho. Há 3 pontos importantes para nós identificarmos isso: fé, esperança e caridade. A fé
não somente por aquilo que nós colocamos como alguma coisa que alguém disse e que nós temos que aceitar, mas não, a fé segura, a fé raciocinada, a fé que entende os objetivos do nosso progresso. Então, o que seria a fé para a gente? É somente acreditar que existe um mundo espiritual e eu vou voltar para lá? Não, a fé tem que ser algo mais concreto, razão face a face. Então, eu sou um espírito, estou num corpo físico, tenho que cumprir os meus deveres na sociedade, tenho que cumprir os meus deveres com a minha estrutura do grupo familiar, tenho que cumprir os meus deveres dentro de uma nova renovação de sentimentos, utilizando esse corpo da melhor maneira possível para a minha paz de consciência. Eu tenho fé, eu acredito nisso, e sei que vou deixar o meu corpo físico e estarei mergulhando na minha relação espiritual dentro do que eu conquistei na minha postura de espírito no corpo. É assim. Ela é uma realidade. Isso é fé. É certeza de que isso vai acontecer. Mas a gente tem uma fé ainda falseada. Aquela fé emotiva. Né? Aquela fé que a gente está fazendo um trabalho para conquistar. Uma fé importante é quando alguém vai desencarnar. Nós somos espíritas, sabemos que os familiares nossos poderão desencarnar. E quando nós enfrentamos essa prova do desencarno de alguém, por mais que a gente tenha estudado, parece que a nossa fé se torna frágil. A gente parece que não consegue utilizar os recursos para auxiliar até o nosso irmão que vai desencarnar. Uma vez, passando uma situação, um companheiro disse assim, quando uma pessoa estava para desencarnar, e o companheiro disse assim, vamos fazer uma prece para ela desencarnar? Para essa pessoa desencarnar? Outros podem se assustar, tem que fazer prece para ficar bom? Não é? Tem que fazer prece para melhorar no corpo? Não, é porque essa pessoa está com medo de desencarnar. O corpo já estava velho, teve uma hepatite, dificuldade muito grande, o rim já não funcionava, várias situações, o corpo se debilitando. E essa pessoa firme, confiante em Deus, era espírita, confiante em Deus, não queria nem tomar medicações que pudessem atrapalhar a razão dela para a prova e a expiação que ela estava vivenciando, ou seja, tomar uma medicação que afastasse ela do corpo. Ela queria estar ali presente, vivenciando aqueles momentos. Então o companheiro disse assim, olha, tudo isso que ela está vivenciando é medo de morrer, é medo de se achar suicida, porque fraquejando sobre aquilo, ela acha que está sendo covarde e poderá retornar como suicídio, fraquejando sobre aquilo. Pode dizer que o corpo já não está com mais condições, pode dizer para ter segurança e que o próprio fluido vai se extinguindo e a naturalidade do desencarne vai acontecer. Então chegamos lá junto, a pessoa com os familiares, todos espíritas, e falando assim, olha, foi informado a importância de nós fazermos uma prece, mas é que é para ela desencarnar. E dito assim, falando para a pessoa, que não vai ser covardia, pode ter certeza, olha, foi informado, o mundo espiritual está acompanhando você e disse que não vai ser covardia sua. Ah, mas era isso mesmo que eu estava sentindo. Eu estava com medo, não de morrer, mas de abandonar esse fardo, de abandonar esse momento da minha expiação. Olha a luta, temos conhecimento, mas ainda confundimos tudo isso. Não é difícil? É muito difícil de saber qual o momento certo para a gente colocar a fé à experiência. Ou fraquejar, ou não fraquejar, o momento de abrir a mão, ou o momento de não, de ficar no corpo, ou de ter consciência de que a lei de Deus vai se fazer, e estamos lutando para que o nosso corpo se renove. Então a pessoa fez a prece, e pediu a Jesus e os bons espíritos que auxiliasse. A família toda percebeu a melhora, né, pela essa vontade de entender essa relação. Todos foram para casa, pela melhora que o doente teve, e na outra semana, ou seja, no outro dia de manhã, assistiu uma palestra pela televisão,
e disse que já se encontrava bem. No outro dia, essa pessoa entrou em coma, os médicos não entenderam por que ela tinha entrado em coma, então estivemos lá novamente, e numa oração ela retorna para o corpo e diz assim: ora, você não disse que já era para desencarnar? Já estão me mostrando para onde eu vou. Não é? Então, calma, pode deixar. Os médicos viram aquilo, não compreenderam por que ela havia retornado, né, do coma, fecha os olhos novamente e entra naquele processo de coma para os médicos. Questões naturais. É o que? É o entendimento de que aquilo é um processo que aquela pessoa estava vivenciando. Parece que há algo utópico, né? Mas é uma fé. É uma forma da gente estruturar a nossa fé. Conviveu um pouco fora do corpo, com alguns familiares, retorna para o corpo no dia seguinte, pede para se despedir dos familiares que estavam encarnados, começa a dizer todos aqueles familiares desencarnados que estavam próximos, os encarnados que não eram espírita não entenderam, achavam que estava alucinando, os médicos também, se despede todo mundo com um beijo e fecha os olhos e desencarna. Olha, é tão bom. E não foi um grande missionário, não foi uma pessoa que desenvolveu grandes obras depurando certas questões na vida da gente, mas foi uma pessoa que soube ter essa fé, essa segurança espiritual, trabalhou as suas lutas interiores. Essa realidade, ela está colocada também no livro Céu e Inferno, quando fala da viúva Fulon. Essa pessoa, aqui no Céu e Inferno, quando fala dos espíritos felizes, também foi um espírito assim, encarnado, uma pessoa bondosa, agia auxiliando os seus familiares, era perseguida pelos familiares, sempre tinha uma palavra de amizade, de carinho, de respeito, conviveu com grande dificuldade, conhecida na sociedade como uma pessoa boa, e quando as dificuldades do corpo aconteceram e ela deixou o corpo físico, todos a abraçaram com grandes orações. E Kardec, como ela era espírita, né, Kardec então vai logo em seguida e a evoca. E ela vem dizendo que já estava ali, há 3 dias que havia desencarnado, e já estava ali ao lado de Kardec, porque percebia que Kardec estava buscando o processo para a evocação. E ela fala da alegria, do que a doutrina espírita proporcionou a ela. Uma mulher, dona de casa, trabalhadora, mas cumpriu ali os seus deveres da reencarnação. Então, às vezes, a gente quer fazer todo um bem, trabalhar na obra social, a gente quer fazer todo um bem, ser uma representação do amor, da caridade, a gente quer fazer todo um bem, vir aqui e fazer um estudo falando sobre todas essas realidades, mas no fundo a gente não consegue ainda viver. O mais bonito de tudo é viver o pouquinho dentro de nós. Sim, trabalhar no bem, fazer o estudo, aprimorar conhecimento, mas entender onde que está a minha falha, onde está o meu problema, onde está a minha dificuldade. No lidar com as pessoas nas instituições, qual a minha dificuldade de ser alguém melhor? Essa realidade maior, esse trabalho interior que faz a gente avançar. Conhecer a doutrina espírita é o facilitador, é a orientadora para entender o que está acontecendo conosco como espírito encarnado. Agora, saber vivenciar isso com sabedoria na encarnação é que é a grande depuração. E retornar para o mundo espiritual com mais paz de consciência. Por isso, as verdades estão dentro do devotamento de cada um de nós. O sentimento de cada um de nós é que corresponde ao nosso progresso. Então, quando nós vamos dar os passes, quando nós vamos fazer um estudo, quando nós vamos conviver com alguém, o que eu estou conseguindo modificar em mim naquela atividade? Que sentimento melhor está brotando em mim naquilo que eu estou executando? Quantas vezes a gente executa repentinamente, maquinalmente? Estamos aprimorando na convivência, mas às vezes não estamos sentindo. Vamos desencarnar ainda carregando aquelas torpezas todas, por mais que tenhamos sido bons trabalhadores.
materialmente. Fomos bons no trabalho, mas será que nós fomos bons na mudança interior de cada um de nós? Só Deus e a nossa consciência sabe. Só Deus. Por isso, tem muitos desencarnantes, tem muitos que estão retornando para o mundo espiritual, dizendo assim, eu dei bastante passe, trabalhei na cura, assisti os espíritos, conversei com os espíritos sofridos, fiz tudo isso e me encontro nessa dor, nesse conflito. Sim, você fez tudo isso, mas não conseguiu sentir, não conseguiu amar efetivamente o espírito, orientou a ele, mas e aquele espírito que estava no seu lar? Só porque ele estava encarnado, você não conseguiu amá-lo? E no ponto do ônibus, quando alguém te afetou? E no trânsito? E no mercado? E na sua vida social? São espíritos também. Por que com aqueles outros você não desenvolveu? Então, não é 1h30, não é esse momento que nós vamos ajustar a nossa encarnação. É informação, absorção de conhecimento, para que a gente possa utilizar nas outras horas todas da nossa existência, olhando todos como espíritos, caminhando o encarnado e os desencarnados que povoam os nossos pensamentos e o pensamento dos outros. Através dessa transformação diária, sim, nós vamos ter paz. Independente de qualquer trabalho que tenhamos feito, nós estamos vendo a nossa melhora. Nós estaremos vendo o quanto nós estamos fazendo essas lutas interiores para modificar. Agora, o trabalho na casa espírita, o trabalho nas instituições, auxilia. Como é? Fé é o acreditar, esperança de que acreditando em tudo aquilo, eu poderei sair dessa encarnação melhor, e a caridade, que é o exercício. Fé, esperança e caridade. Trabalho no bem. Se eu tiver fé e tiver esperança, mas não exercitar, eu só tenho conhecimento. Se eu exercitar e não tiver esperança e nem fé, eu exercito, mas saio com conflitos. Então eu tenho que conjugar os três. Saber que aquilo será bom para mim. Esse depurar é que Kardec busca, com a orientação dos espíritos, nos auxiliar, mostrando que nós estamos avançando, que a reencarnação ela é para todos, independente de entendermos ou aceitarmos. Ela faz parte do processo da lei de Deus. Agora, quando nós compreendemos tudo isso e fazemos que ela seja verdadeira na nossa vida, parece que uma esperança e uma felicidade envolve a gente. Parece que as coisas se modificam. Eu começo a conhecer as situações que eu preciso renovar. Eu começo a entender porquê do meu orgulho e ainda o porquê eu convivo com aquela situação que vem fazer o meu orgulho ser freado. Nós vemos assim também, nesse livro, O Céu e o Inferno, que Kardec traz a história do mendigo Marx. Depois vocês leiam No Céu e o Inferno. É uma história bonita. O espírito que reencarna ali como um mendigo, ele passa uma vida difícil em uma cidade, tendo que mendigar, pedir às pessoas e fazendo venda de pequenos objetos que ele levava nos castelos, nas casas, nas fazendas, para que pudesse ter a sobrevivência, pedindo ajuda a todos daquela cidade. E ele chegava em um castelo onde tinha uma jovem, e essa jovem auxiliava muito a ele, e deixava às vezes até com que o pai, permitindo, ele pudesse passar a noite lá, num celeiro, em algum lugar onde ficavam os animais. Então, esse mendigo, quando desencarna, a cidade toda percebe o homem bom. Ele era chamado de Conde Marx. As crianças, os jovens, todos recebiam uma palavra boa dele, de ânimo, de esperança. E ele tinha uma postura de mendigo, mas aquela posição de um conde realmente. Convivendo com aquelas crianças, aqueles jovens, com aquelas senhoras, auxiliando no que era possível, sempre com um sorriso, sempre pedindo ajuda. Desencarnou e a cidade trouxe uma lembrança boa da convivência com aquele homem, que foi ajudado pela própria cidade. Então, a jovem desse castelo tem um sonho com esse mendigo. E ele vem dizer a ela o que realmente havia acontecido com ele. Há 150 anos atrás, ele havia sido um homem com poder daquela cidade, um conde mesmo, que tirou vida das pessoas,
que ficava na jogatina, roubava as pessoas, trapaceando, tirava as mulheres das pessoas em grandes conflitos, onde as viúvas não tinham mais o que fazer e entravam para a prostituição. Olha quanta luta numa encarnação há 150 anos passados dessa última encarnação como mendigo ele vivenciou. E ele contou que não era digno de nenhuma daquelas questões, mas a prece daquela jovem, o entendimento do amor das pessoas refez a ele quando retornou para o mundo espiritual e viu as atitudes que ele tinha tomado. Quando ele compreendeu que tudo aquilo havia acontecido, lembrou das regiões espirituais sofridas em que ele passou e o arrependimento que veio ao coração dele e ele pediu para uma nova existência, depois de arrepender-se, pedindo a Deus clemência, retirando a ele daquelas dores, dos homens que perseguiam a ele no mundo espiritual, os que haviam desencarnado, que ele havia pedido para que acabasse com as vidas. Imaginar passar por isso tudo no mundo espiritual. Arrependido, ele tinha que mergulhar no corpo para ser alguém com a maior simplicidade. E dentro dessa postura de maior simplicidade que ele vivesse, 50 anos de idade, ele estaria recobrando a dignidade dele em torno dos atos de uma encarnação no passado. E ele consegue. Então, quantos espíritos estão encarnados, passando por essas lutas? Quantos espíritos estão na comunidade, dando determinação, alegria, esperança, fé? Estão lá, carregando às vezes 4, 5, 10 filhos, e ultrapassando aqueles problemas todos com alegria, com um sorriso. E a gente, com as nossas contas pagas, com tudo muito certinho, ajustado, lutando por outros objetivos, às vezes, materiais também, que são importantes, e esquecemos das oportunidades que estamos tendo. Nessa encarnação agora, usando esse corpo. Mas já tem espíritos que nós recebemos na instituição, porque eles passam as dificuldades materiais, mas dão grande prova para a gente de fé, grande prova de esperança, grande prova de amor, de solidariedade, que nós estamos aprendendo a fazer na própria tarefa do bem. É o sentimento que renova. É o entender essa depuração que faz a gente avançar. E não é uma encarnação de 60 anos, por mais que ela seja difícil no corpo, que vai dizer que ela foi sofrida. Não, é a nossa visão dela, para o nosso progresso, se é sofrido ou não. Porque alguém pode às vezes dar uma topada e foi o fim do mundo. E outra pessoa já reencarna sem os pés e ultrapassa. Alguém pode ter um problema nos olhos e ficar desesperado e perder uma visão. Alguém já reencarna sem os olhos. Alguém pode falar que teve um problema na sua área da fala e ficar com medo de perder a voz, porque talvez tenha tido alguma dificuldade. Alguns já reencarnam sem a possibilidade de falar. Alguns reencarnam sem a possibilidade de ouvir. Então, o que estamos fazendo agora com o instrumento que nós temos? Essa alegria tem que estar forte em nós. Conhecer o que Jesus disse, vá, reconcilie com o seu próximo enquanto está a caminho. Deixe a sua oferenda no altar. Veja aquele que você tem que ajustar. Renove o seu sentimento. Depois volte e coloque sua oferenda no altar. Então, vir à casa espírita é como se fosse assim, colocar a oferenda ao altar, né? Fazemos as nossas preces, trabalhamos no bem, damos os passos, recebemos os passos, falamos do amor, mas temos que viver isso. Temos que viver com aqueles que estão a caminho. Temos que viver em todo momento. É muito difícil, mas a alegria de conhecer a doutrina espírita e o amor de Jesus na vida de todos nós faz a gente um pouco mais feliz, faz a gente um pouco mais seguro. E tenhamos certeza, por mais que seja difícil, as encarnações que estão nos esperando, com o entendimento que nós vamos, cada um de nós tendo, não pense que será somente fácil, não. Também poderão ser encarnações mais difíceis do que essas, a nível material. Mas elas serão difíceis a nível material, mas nós estaremos preparados para conseguir suportá-las. Por enquanto as coisas estão muito fáceis, a nível material, nós estamos só recebendo informação para o que nos espera realmente
depuração de muitas lutas dos nossos sentimentos que precisamos fazer. São muitas encarnações que nós vamos ter que passar, mas vamos começar agora, mais conscientes, mais felizes, conhecendo a nós mesmos, renovando hoje o que nós podemos, e com certeza essa felicidade já está se fazendo. Jesus abençoe a todos nós, que possamos avançar aí com a questão do Livro dos Espíritos, quando diz na 171, em que está fundado esse dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois vos repetimos incessantemente, um bom pai deixa sempre a seus filhos uma porta aberta para o arrependimento. Então Deus está nos aguardando para muitas encarnações. Sejamos felizes agora, como espíritos, independente de estarmos no corpo ou fora do corpo. Graças a Deus.